Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse vídeo aqui é introdutório, né? Então, o que eu mais peço para vocês é que deixe o like, se inscreve no canal e aperta no sininho para que possamos sim aumentar a palavra de Jesus Cristo na vida das outras pessoas que ainda não conhecem. Então, quando você faz isso, a ferramenta automaticamente distribui os vídeos para todo mundo que ainda não conhece. E se você gostou muito da gente, tem um QR Code. É só botar aqui no QR Code aqui do lado, colocar a câmera do celular e já vai diretamente para o grupo do WhatsApp. Que Jesus hoje frutifique a tua vida, que essa palavra te dê esperança, algo que você está esperando muito de Jesus Cristo. Até logo. Amém. Graças e paz a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Muito! Amém. Glória a Deus. Agradeço a todos vocês por nos esperarem e estou muito alegre por estar aqui com vocês nessa noite. Tivemos um dia bastante produtivo. Acredito que todos nós tivemos nossos afazeres, mas estamos aqui neste momento para compartilhar um pouco da palavra. Agradecer a Deus pela vida de Tiago, esse amigo, esse irmão que Deus nos apresentou. Agradecer a Deus pela vida do meu grande amigo Rodrigo Oliveira. Forte abraço a esse amigão aí que está nos ouvindo. Abraço, Estivemos pastor. juntos Deus te abençoe. na segunda-feira, lá no discipulado da igreja, foi muito bom. Fábio também está por aí, tem Maria da Paz, tem George, Maria do Carmo, tem muitas pessoas, e então, a paz a todos e boa noite. Eu gostaria de ler um texto com vocês, hoje eu vou ser me alongar, mas em 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Está escrito assim: O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Ele, porém, disse: Não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E disse-lhe: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Amém. Esse texto bíblico, ele é um dos textos mais interessantes de toda a Bíblia Sagrada. Falar do profeta Samuel é falar de um novo tempo, é falar de um período onde a nação de Israel era governada e direcionada por juízes, por sacerdotes. O texto vai dizer que durante este tempo, as visões eram raras. E naquela época não havia manifestação de Deus, e não era porque Deus não queria falar. Era porque estava acontecendo uma série de situações que estavam desagradando ao Senhor.
Durante este tempo, quem está à frente do povo de Israel é Eli. Eli e a sua casa. Para quem não sabe, Eli era um sumo sacerdote que vinha da linhagem de Levi. Seus filhos, Ofni e Finéias, eram sacerdotes que serviam no templo. Eles eram responsáveis por toda a ordem do culto, pelos sacrifícios e por direcionar a nação de Israel. Mas a Bíblia vai dizer que os filhos de Eli, eles eram filhos de Belial. Eles eram homens inconsequentes. Havia uma grande crise naquela época. A crise era uma crise moral, uma crise espiritual e uma crise de natureza sacerdotal. Havia culto em Siló, porque a região era conhecida como Siló. Havia sacrifício, havia altar, mas não havia reverência com o Senhor. Quando nós pegamos o texto, 1 Samuel, no capítulo de número 2 e o versículo de número 12, a Bíblia diz que os filhos de Eli eram ímpios. Eles não se importavam com o Senhor. Eles não cumpriam corretamente os deveres do sacerdote. A Bíblia diz que quando uma pessoa vinha oferecer sacrifício ao Senhor, eles pegavam para si parte daquele sacrifício. E a situação era tão promíscua e imoral, e a história conta que os filhos de Eli, eles profanaram o templo do Senhor. E eles eram sacerdotes, eles eram responsáveis pelo culto, eles eram responsáveis pelo sacrifício, eles eram responsáveis por manter o altar de sacrifício limpo e a chama acesa sobre o altar. Os sacerdotes também, por sua vez, eram responsáveis por manter o candelabro, a menorá, que possuía 7 hastes, e na ponta de cada haste uma lâmpada, e esta chama, esta lamparina, deveria ser mantida acesa por azeite. Eles eram responsáveis por isso. Mas os filhos de Eli, eles eram negligentes. Eles eram homens inconsequentes, filhos de Belial. Essa palavra Belial era como se fosse chamar no dia de hoje filhos do diabo. Então, é uma palavra muito pesada, pejorativa, por assim dizer. E eles eram tão terríveis, quero que vocês atentem para isso, que a Bíblia diz que os filhos de Eli, eles profanaram o templo a ponto de terem relações promíscuas dentro do templo. Você vai encontrar isso aqui em 1 Samuel, capítulo de número 2, a partir do versículo 22. A Bíblia diz que os filhos de Eli, eles se relacionavam com as mulheres de maneira promíscua, serviam junto à entrada da tenda do encontro. Tem um escritor judeu, Flávio José, ele conta na sua história dos Hebreus, é um livro muito conhecido, ele conta que, em algumas ocasiões, os filhos de Eli, eles estupravam mulheres quando iam no templo oferecer os seus sacrifícios. Então, o ministério sacerdotal estava corrompido, o ministério sacerdotal estava profano. E isso era um grande problema, porque o único que poderia colocar um fim nisso seria Eli, que era o sumo sacerdote. Entretanto, a Bíblia diz que Eli, por sua vez, era um homem idoso, que estava já cansado, ele
estava numa situação de omissão. Isso é um grande problema, quando a gente omite-se das nossas responsabilidades. Então, a Bíblia diz que Eli não tomou uma posição. E Deus, nessa noite, nos chama para que nós possamos tomar uma posição. É interessante que parece que tudo estava perdido. Parece que tudo estava acabado. Mas Deus, ele sempre está no controle da história. Deus nunca perdeu o rumo da história. Deus é soberano. E a soberania de Deus sempre vai prevalecer. Ao longo da história do povo de Israel, eles sempre fracassaram nos seus pecados. O pecado mais comum da nação de Israel era o pecado da idolatria. Eles iam sempre após outros deuses. Mas aqui, o pecado era o pecado da profanação, o pecado da irreverência, o pecado de não respeitar a santidade de Deus. E digo a vocês, Deus não abre mão de seus princípios. Deus é santo, Deus é verdadeiro. Mas no capítulo 3 e no versículo de número 1, vai dizer que Samuel, por sua vez, ele foi gerado através de sua mãe Ana, que era uma mulher estéril, rogou a Deus que pudesse ter um filho, Deus a concebeu, e Samuel foi entregue no templo para servir juntamente com Eli e com os seus filhos, porque Ana tinha feito um voto ao Senhor, que se o Senhor desse um filho homem, entregaria ao Senhor pelo resto da sua vida. Samuel vai começar a servir no templo. Observe que aqui, agora vai entrar um paralelo entre os filhos de Eli, Samuel. Os filhos de Eli, com Eli, representa uma geração caída, uma geração que se perdeu, uma geração que profana, uma geração que se vende, uma geração que negocia valores e princípios espirituais. Mas enquanto os filhos de Eli estão profanando, estão se prostituindo, estão tendo relações promíscuas, Samuel está no templo servindo ao Senhor e está crescendo. Samuel cresce, Samuel está evoluindo, Samuel está ministrando diante do Senhor. Samuel está servindo no ministério sacerdotal. Deus estava preparando Samuel para um novo tempo. Deus estava preparando aquela nação para um novo tempo. A Bíblia diz que, no capítulo 3, que o menino servia sob a direção de Eli e que naquela época as visões eram raras. Aqueles sacerdotes tinham perdido a visão. É um grande problema quando a gente quer fazer as coisas sem direção de Deus. É um grande problema quando nós queremos conduzir as coisas do Senhor sem direcionamento e sem visão espiritual. A geração de Eli representa um povo e uma geração que não tem visão. A geração de Eli, por sua vez, também representa uma geração que não tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Note que o texto vai dizer, no capítulo 3, no verso 2, que numa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não mais conseguia enxergar, estava deitado em seu lugar de costume, e aqui o texto é literal, mas nós aplicamos de maneira espiritual. Eli estava cansado, Eli estava velho, Eli estava com seus olhos cansados, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado. Isso fala da omissão de Eli, isso fala do cansaço de Eli. Mas a Bíblia diz que neste mesmo lugar, neste mesmo ambiente, onde ele dormia, também estava o jovem Samuel. E segundo alguns historiadores,
vai dizer que Samuel tinha cerca de 12 anos de idade. Ainda era um menino, ainda era jovem. E o texto diz que ele dormia sempre próximo à Arca da Aliança e aonde ficava a lâmpada de Deus. A Arca da Aliança é o objeto de maior manifestação no Antigo Testamento da presença de Deus. Na Arca da Aliança tinha a tampa, que era o propiciatório. No propiciatório, 2 querubins, um olhando para o outro, com as suas asas fechando seus rostos. Essa Arca da Aliança era feita de madeira e cobrida por ouro. Essa arca era a representação máxima da presença. Era a manifestação máxima da glória de Deus, onde Deus se manifestava através da sua Shekinah, quando Deus descia no Antigo Testamento para falar com Moisés na tenda do encontro, onde Deus se manifestava. Era um ambiente de manifestação de Deus. Eu quero dizer para vocês que ali era o ambiente onde Deus se revelava. Mas ao paralelo, porque o ambiente que deveria ser um ambiente de manifestação, um ambiente de visão, um ambiente de glória, um ambiente de Shekinah, um ambiente de peso de unção, era um ambiente que tinha sido profanado, um ambiente que havia sido perdido pela presença de Deus. Mas a Bíblia diz que lá também, dentro dessa arca, existia a vara de Arão que floresceu, existia as tábuas da aliança, que era o sinal da aliança de Deus com o seu povo, e também tinha o maná que caiu do céu, representando a provisão de Deus durante aquela peregrinação do povo de Israel no deserto. Durante 40 anos, Deus sustentou o seu povo em meio àquela aflição. Tudo isso tem algo muito especial, porque a Bíblia diz também que ali existia uma menorá, que é uma lâmpada, onde os sacerdotes deveriam manter aquela lâmpada acesa constantemente e deveriam, de maneira contínua, estar sempre abastecendo a menorá com azeite, que é a representação máxima da presença do Espírito Santo. Ali estava toda a manifestação de Deus, todos os utensílios que representavam a presença do Senhor. Mas a Bíblia diz que Eli estava cansado, dormindo, Samuel já estava prestes a dormir. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando o menino se arrumou para dormir, o texto diz que ele ouve uma voz o chama, uma voz que lhe chama a atenção, chamando o menino. E o texto diz que ele ainda não conhecia a voz do Senhor, ele ainda não tinha essa sensibilidade para discernir quem era Eli e quem era a voz de Deus. E muitas das vezes nós estamos como Samuéis, não discernimos a voz de Eli e a voz de Deus. E é preciso discernimento espiritual. E eu quero começar a dizer a vocês, nessa noite que me ouvem, através desse Ministério Sem Fronteiras, que Deus vai começar a dar discernimento espiritual a vocês, para que vocês possam discernir entre vozes, entre ações que precisam ser tomadas, sobre direcionamentos. Deus, nessa noite, vai dar direção para quem está sem direção. Deus, nessa noite, vai dar discernimento para quem está sem discernimento. Está chegando a hora de Deus rasgar o véu, de Deus trazer iluminação, de Deus trazer direcionamento, porque enquanto tem uma geração profanando, enquanto tem uma geração pecando, enquanto tem uma geração que não guarda o santo nem a santidade de Deus, tem uma geração de Samuel crescendo, tem uma geração de Samuel que está servindo no templo, tem uma geração que não abre mão dos princípios, tem uma geração que ama o Senhor e está disposto a manter a chama acesa do Espírito Santo. Sobre isso, Samuel vai dormir, mas Deus o chama, entenda.
Em todas as histórias, em todas as eras, em todos os períodos da Bíblia, Deus sempre, ele se manifestou. Deus sempre falou. Deus sempre esteve no controle de tudo. A Bíblia diz que a lâmpada estava prestes a se apagar, mas antes que a lâmpada se apagasse, Deus chama o menino. E chama o menino porque Deus estava pronto a fazer algo tão sobrenatural na nação de Israel, porque Deus estava precisando de alguém que pudesse ser um sacerdote diante da sua presença. E Deus, nessa noite, está chamando cada um de nós para buscarmos a Deus, para atendermos ao chamado do Senhor. Eu quero dizer para você que nesta noite, talvez alguém tenha perdido a sensibilidade. Talvez alguém esteja aqui ouvindo essa palavra e tenha perdido o sentido espiritual. Mas é noite de você voltar a ouvir a voz de Deus. É noite de você se levantar. É noite de você agir. Porque antes que a lâmpada se apague, antes que você caia, antes que a porta se feche, antes que tudo aconteça, Deus sempre chama. Deus sempre nos desperta. Observe que em Jeremias capítulo 1 também Deus vai chamar um menino por nome de Jeremias e dizer a ele que deu a ele as nações por profeta. Aquela história de Jeremias, a história conta que Jeremias tinha cerca de 7 anos de idade quando Deus chamou um menino. Deus sempre tem alguém para chamar. Deus sempre tem alguém para contar. Deus nunca contou com maioria. Deus sempre conta com a minoria fiel. A nação estava corrompida. O sacerdócio estava vendido. Mas Deus tinha Samuel dentro da casa para colocar ordem na casa. Eu quero declarar sobre a vida de vocês nessa noite que Deus vai colocar ordem na casa. Deus vai alinhar as coisas. A lâmpada de Deus não vai se apagar. A presença de Deus não vai ser omitida. Creiam nesta noite, porque o Espírito de Deus está falando aos nossos corações. E eu sinto que Deus está levantando uma geração de Samuéis. Nós não somos a geração de Ofni e Finéias. Nós não somos profanos. Nós não somos imorais. Nós somos uma geração que ama o sagrado, que guarda o santo, que preserva a santidade de Deus. E Deus chama o menino com um propósito. Deus chama o menino porque Deus precisava de uma voz para representar Deus aqui na terra. E eu quero dizer para vocês aqui nesta noite que vocês são essas vozes que Deus quer levantar. Ei, Deus vai tirar eu não sei como é que você chegou aqui nessa live. Não sei como é que está a tua vida. Talvez você esteja aqui quase se desviando. Talvez você tenha chegado aqui quase se afastando, quase se arrastando. Talvez você chegou aqui nesta noite quase desistindo de tudo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Deus está te chamando mais uma vez. Deus não vai abrir mão de você. Deus tem um negócio na sua vida. Deus pagou um alto preço por você. O Senhor não vai abrir mão de você. O Senhor te chama nesta noite para um encontro particular. O Senhor te chama nesta noite para que as lâmpadas não venham se apagar. Aleluia. Sinto a presença de Deus aqui. E eu quero que vocês sintam também, recebam dessa porção que Deus está liberando sobre a vida de vocês. Vocês são Samuéis de Deus. Vocês são geração eleita. São sacerdócio real. Povo escolhido de Deus. Ei, eu declaro sobre a sua vida, nesta noite, que as lâmpadas permanecerão acesas. O azeite do Espírito Santo nunca faltará sobre a tua cabeça. A Bíblia diz que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A Bíblia também diz que quando uma mulher estava prestes a entregar seus
filhos para pagarem a dívida do seu marido, levarem para serem escravos. A Bíblia diz que o profeta disse: o que é que tu tem em casa, mulher? Ela disse: eu não tenho nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Ele disse: pois bem, entra na tua casa, pede vasilha aos teus vizinhos e fecha a porta e deita o azeite sobre as vasilhas, porque Deus vai mandar uma multiplicação. E eu digo para vocês nessa noite, o azeite nunca faltou. O que está faltando é gente disponível para ouvir a voz de Deus. O que está faltando nessa geração é sensibilidade. O que está faltando nessa geração é estar de prontidão para servir ao Senhor. Mas eu digo e declaro que as lâmpadas não se apagarão. É noite de Deus restaurar as visões que foram perdidas. É noite de Deus restaurar a palavra que ficou em segundo plano na nossa vida. Deus nos chama para o caminho da oração. Deus nos chama para o caminho da palavra. Deus nos chama nesta noite para o caminho da santidade. Deus nos chama para o caminho estabelecido por Ele. Porque enquanto tiverem sacerdotes diante do altar de Deus, como Samuel, a chama do Espírito não vai se apagar. Eu declaro, aleluia, sobre a vida de vocês, a chama arderá continuamente no altar. Ele é o seminário e não se apagará. Recebam nesta noite a presença do Espírito Santo. Recebam visão espiritual. O Espírito de Deus fala fortemente ao meu coração. Para dizer para vocês, vocês vão receber visão de Deus a partir de hoje. Recebam visão de Deus para tomarem decisões na obra de Deus. Aleluia. O Senhor nos chamou como sacerdotes, como levitas, para mantermos as chamas acesas diante do altar do Senhor, para mantermos as lamparinas acesas diante de Deus. E eu quero chamar vocês nessa noite para essa responsabilidade, para esse encontro com o Senhor, porque é na intimidade que Deus se revela. É no tabernáculo que Deus se revela. E Deus quer se revelar para cada um de nós. Eu declaro sobre as vossas vidas essa chama do Espírito acesa, esse fogo do Espírito aceso. E declaro, em nome de Jesus, um novo tempo sobre a vida de vocês nessa noite. Essas são as minhas palavras dessa noite. Eu não quero tomar mais tempo. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, a vida do Ministério Sem Fronteiras, em nome de Jesus. Amém.